Buenas amigos, hoje o Clássicos nas Estâncias chega aqui na Cabanha Mapocho, no município de Pelotas. Venham comigo conhecer um pouco mais da Cabanha Mapocho. Mapocho, um rio de memórias, com canais e corredeiras. A vocação da família que tem a alma campeira. Já diz o poema, novo poema do Rodrigo Bauer. Estou aqui, Dona Maria Aparecida, Cláudia, Fernanda, muito obrigado por receberem Clássicos nas Estâncias. E eu estou aqui muito curioso para ouvir essa história emocionante de vocês. Contem um pouco pra gente aí essa história da Mapocho. Pois então, Mapocho nasceu, ou melhor, surgiu na lua de mel. É uma história de lembranças que se tornou realidade. Na nossa lua de mel, no Chile, em Santiago, eu achei muito bonito o nome e o Sérgio trouxe a lembrança. Quando nós fizemos a cabanha, ele chegou para mim e disse: Aparecida, vamos botar o nome de Mapocho na cabanha. E eu fiquei muito honrada, porque eu queria botar o nome de um cavalo de Mapocho. E ele achou tão bonito que resolveu me homenagear com o nome de Mapocho a cabanha. E eu fiquei muito feliz com isso. Então, tudo se tornou realidade, digamos assim. Que era o sonho que eu tinha, era de ter um cavalo crioulo, e se tornou a realidade de uma cabanha de cavalo crioulo, né? Inclusive, mamãe, tu vê a coincidência. Anos depois, quando se descobriu o significado da palavra Mapocho, a água que penetra a terra, tem tudo a ver com as nossas lavouras, com a lavoura de arroz. É verdade, Nanda. E essa é a história. Se tornou uma realidade e também essa realidade chega com essas filhas, né? Graças a tem Deus. esse olhar. Tem. Né? As duas. A Cláudia, que comanda os cavalos crioulos, que tem um toque de Midas, digamos assim, um toque bem sutil no cruzamento, e a Fernanda nos BHs, que eu também admiro demais, adoro os cavalos BHs. Então, para mim, é tudo de maravilhoso. Para mim, o cavalo é um dos animais mais lindos que existe. E eu sou completamente apaixonada por esse animal. E essa paixão faz parte do dia a dia aqui, né, gurias? Né? Sim, tanto que a gente resolveu, de uns 2 anos, né, gurias, pra cá, eu resolvi vir morar na fazenda. E agora mais com a pandemia, né, isso se fortificou. A Fernanda também veio agora para cá, esse ano passado. Então isso aí, essa convivência nossa diária aqui na fazenda, sabe? Isso aí está sendo assim muito bom, muito gratificante. A Fernanda de manhã sai a montar com os cavalos dela, treinar. A Cláudia com os crioulos, tem as lavouras, tem o gado. Então isso para mim está sendo assim maravilhoso. É aquilo que eu sempre sonhei, viver numa fazenda e vivenciar toda essa lida campeira. Uma coisa que impressiona é o quão profundamente elas sabem do que estão falando, o que estão fazendo, né? Uma coisa incrível isso. A dor ensina a gemer, né? A dor ensina a gemer. Infelizmente, com a morte do pai, do Sérgio, isso aí foi tudo assim... digamos assim, foi sofrido, e foi um aprendizado que a Cláudia, graças a Deus, conviveu com ele nos últimos 5 anos, conseguiu assimilar, conviver e, enfim, aprender muita coisa com ele. E a pedido dele, inclusive, sabe? A Fernanda nem tanto, mas também a Fernanda
pegou assim rápido. E olha, uma coisa que me admirou muito, a Fernanda ficou no escritório, está no comando do escritório, e a Cláudia continua no campo, no gado, nas lavouras, e aquilo é as duas juntas ali, e está andando, e está dando certo, graças a Deus. E ele lá em cima ajudando também. Esse amor, essa união de vocês é uma coisa que a gente chega aqui e já percebe isso, né? Logo nos primeiros minutos, né? Que lindo esse amor de vocês, essa união, assim. E esse dia a dia, vocês vão dividindo as tarefas, né? Escritório, crioulos, cavalos de salto. Cada uma respeita o seu espaço. Sabe, a Fernanda no escritório, a Cláudia no espaço dela, nas lavouras, mas assim mesmo a gente troca, sabe? A gente tem uma hora que a gente senta, conversa, troca figurinha, como a gente diz, sabe? Tem aquela hora assim da família, de conversar, ver como é que tá as coisas, alguma dificuldade que alguma esteja passando, troca, pede ajuda, e isso é muito importante. E outra coisa, esse laço familiar é uma coisa que tanto a minha família, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, foi uma coisa que a gente sempre cultivou, esse lado familiar. Eu acho que família é tudo. É uma coisa muito importante na vida da gente. É o que leva a gente a ter sucesso em tudo. Os conselhos da mãe são diários, né? Tem a hora de trocar figurinhas, né? Exatamente. Ela é que é o ponto de partida de muitas coisas, de muitas decisões. E justamente por sermos três, também na hora de ou vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, é ela que daí divide conosco essa responsabilidade da decisão. Mãe, então vem desempatar aqui e nos ajudar. O que tu acha que é melhor para nós três? Não tem dúvida que sempre ficou muito bem compreendido por todas nós a importância de, na falta dele, nos unirmos. Porque realmente era uma responsabilidade muito grande. Ou, de repente, a gente se desestruturava ou a gente se reestruturava. E uma coisa que a gente todos os dias agradece muito é porque muitas das pessoas que estavam com ele naquele período aguentaram o sufoco e estão até hoje conosco. E essas pessoas são responsáveis pelo nosso aprendizado também. Não tem dúvida. Exatamente. O Sérgio nos deixou pessoas, parceiros maravilhosos. E pessoas que estão com a gente até hoje, que eu tenho certeza que continuarão com a gente. Isso aí é um bem maravilhoso, sabe? Alguns retornaram, Exato. Inclusive, a trabalhar com a gente. Exato. Para te teres ideia, eu acho que talvez um pouco dessa união tenha a ver até com essas pessoas que nos circundam. E que são fundamentais, porque eles também estão na terceira geração. Sabe? É lindo de ver, porque a gente se reconhece como a terceira geração da família. E estas pessoas a quem eu me refiro também estão na terceira geração. Então é muito lindo de ver eles também passando para os seus sucessores. E acho que essa energia do bem, ela só se potencializa. E mesmo quando a gente assumiu, na verdade, eles também sofreram. É toda uma adaptação, dificuldades. E isso é o que é mais interessante. Eles não largaram. Ficaram conosco, acho que até porque acreditavam que a gente ia conseguir superar. Porque a gama do que vocês fazem aqui é muito grande, né? A lavoura, né? O gado, né? Os cavalos, né? Uhum. Então, precisam um suporte muito grande de várias frentes, né? O grande suporte apareceu principalmente quando a gente queria incluir novidades, sabe? Evoluir. A inclusão da soja nas nossas áreas, Exato. Sabe? A reestruturação da pecuária, Novas trabalhar técnicas. ela de forma mais intensiva, com a inclusão de mais pastagens, trabalhar mais fortemente as pastagens para que a gente pudesse aumentar as áreas de lavoura e não prejudicar a quantidade de gado, ter um melhor desempenho no gado. E aí houve a inclusão de pessoas importantíssimas também.
fundamentais. Existe também um veterinário por trás de tudo isso que nos dá um suporte, que desde que entrou está conosco também até hoje. E assim vai. É agrônomo, o agrônomo é o mesmo da época do meu pai, o veterinário a gente incluiu, ele é o mesmo desde o 2º ano, né, de trabalho nosso. E a gente preza muito, sempre para todos eles. Eu tenho uma frase que eu sempre repito para eles: o céu é o limite. A gente trabalha numa indústria a céu aberto, o céu é o limite. Então a gente tenta incentivá-los muito a manterem-se conosco, porque a gente quer que eles cresçam junto com a gente. E acho que isso é reconhecido e é por isso que dá certo. Vocês passam uma emoção muito grande pra gente, né? Uma coisa incrível, assim, né? A gente percebe em cada gesto de vocês essa emoção, né? Mas sabe, Joca, enquanto nós estávamos fazendo ali as filmagens ali da lavoura, colhendo, o nosso gerente, o nosso principal parceiro, digamos assim, ele estava comentando comigo o quanto foi sofrido esse verão, né? Por causa da seca que teve aqui, e infelizmente a lagoa teve um sal horroroso, salgou, e nós ficamos 2 semanas, né, gurias, sem puxar água, sem poder puxar água para a lavoura de arroz. Isso para nós, a gente ficou assim, sabe, no estado. A Cláudia só dizia assim... A iminência de perder a lavoura, né? A gente ficou vivendo sobre a iminência de perder a lavoura, em pleno Natal. A Cláudia só dizia para mim assim: mamãe, reza. E isso me faz lembrar muito o Sérgio, que o Sérgio, quando via assim que o cenário estava preto, ele chegava para mim e dizia: Aparecida, reza, Aparecida. E eu assim, ó, eu passava sem mentira nenhuma. E eu acho que rezar para mim é uma das melhores coisas que tem. Eu às vezes eu ia lá no sobrado, eu entrava assim: o que eu vou fazer? Não, sabe uma coisa? Eu vou rezar. Eu ia pro meu quarto assim, rezava. Eu disse: tá, agora rezar. Tem que chover, pelo amor de Deus, tem que chover. Então eu tenho muita fé. Eu dizia assim: um dia tem que chover, sabe? E graças a Deus nós fomos abençoadas. Choveu numa hora certa, né, gurias? Eu já estava cantando 13 dias antes que ia chover. Porque enquanto ela reza, eu fico na área tecnológica, e eu ficava lá no satélite, atualizando hora então, em hora. Então essa energia é isso aí que tu vê, sabe? Uma reza. Eu já cantava para todo mundo: vai chover, pode acreditar. E eu botava as imagens nos grupos de WhatsApp. E aí a gente repetiu o ditado dele, né? Não há chuva que não termine e não há seca que não acabe. Exatamente. E a gente sabia, mas assim, uma coisa, eu acho que essa emoção, ela ficou muito mais evidente esse ano por causa disso que a mamãe lembrou. Tá sendo uma emoção pra gente colher essa lavoura que realmente, muito em pleno Natal, outras, muito mais. Muito mais do que qualquer outra, porque foi em pleno Natal que é um momento de reunião familiar. Sim. A gente introduziu no nosso costume, foi muito engraçado, porque quantas dessas pessoas que estão conosco não lidavam nem com celular? Então a gente chegou para eles e disse assim: a gente precisa que vocês tenham um WhatsApp, por exemplo. E aí eles: mas a gente não gosta. Eu disse: não, mas a gente precisa evoluir junto. E a gente criou um grupo. A gente tem o grupo da Turminha da Pesada. A frustração de um dos nossos parceiros, que foi o primeiro que ficou sem puxar água, chegou a um ponto que todo mundo reconhecia a tristeza dele, porque ele não se manifestava mais. E quando voltou, Joca, era todo mundo indo no Arroio Pelotas para ver a água correr, a água doce correr. E tirar foto. Ia um depois do outro ver a água doce correr. E aí, quando ele ligou o levante, o retorno dele para as atividades sociais foi a foto do levante botando água, e ele: retornamos às atividades normais. Voltamos às atividades normais. Fantástico. Essa união da tecnologia, né, trazendo as informações. E o que vem pela frente? O que vem pela frente? Me contem. Trabalho. Só Deus sabe. Tudo que eu acho que vier pela frente é resultado da nossa dedicação. Uma das coisas muito lindas que a gente presenciou e que eu senti muita emoção da mamãe foi agora 2 anos atrás, quando nós estivemos na Itália, vendo um dos nossos cavalos Mapocho correr a prova do freio na Europa. Logo depois, a gente viu um cavalo criado pela Fernanda, um BH aqui, competindo nos Estados Unidos.
isso que foi exportado para os Estados Unidos e competindo em alto nível lá. Eu acho que a gente quer crescer nesse sentido, dentro do que a gente sabe fazer, sabe? Se Deus quiser mais resultados na pista, se Deus quiser mais resultados na lavoura. E não esquece que no teu leilão, né, do ano passado, tu vendeste 2 cavalos para a Itália, né? Para os nossos amigos italianos. Exatamente. Tipo, os 2 amigos que a gente acabou fazendo lá também. Então eles também investiram em cavalos nossos. A Fernanda, eu brinco que eu queria conseguir vender cavalo ou ter no mínimo consultas com ela, porque toda semana tem consulta nos cavalos dela, né? E eu brinco, eu digo, se eu fosse que nem a Fernanda, não precisava nem fazer leilão, porque batem na porta da Fernanda. Porque realmente o trabalho que ela desenvolve é um diferencial muito grande. É lindo, pelo fato de criar na estância, criar campo, né, cavalos mais delicados e mais sensíveis. Mas assim, tu viste hoje e vai seguir vendo as éguas delas sendo criadas junto com as éguas crioulas. Vocês podem ter certeza que a história de vocês inspira, e muito. Inspirou o poeta Rodrigo Bauer, inspirou a mim, e a gente vai assistir no próximo episódio uma música feita contando e traduzindo um pouco dessa história, mostrando este lugar encantador com essas pessoas encantadoras que nos emocionam a cada gesto. Vamos ouvir então no próximo episódio a composição Mapocho, aqui no Clássicos nas Estâncias. Esta websérie que reúne história, música, cultura e o agronegócio.